E aí, galera, beleza? Aula 2, continuando na viagem da química orgânica. Na aula 1, a gente viu tudo que a gente poderia entender das moléculas orgânicas. O que é uma molécula orgânica? Olha uma pergunta tão besta e tem aluno que pode errar. Não vai errar mais. Molécula orgânica é aquela que tem um carbono na sua estrutura e carbono que se repete. Porque nós vimos, de acordo com o Kekulé, que as moléculas orgânicas fazem cadeias carbônicas, ou seja, carbono se ligando com ele várias e várias vezes, beleza? Então, pessoal, uma das fontes principais que tem na química orgânica são os hidrocarbonetos, que está presente na nossa vida, faz a nossa vida acontecer, é o que está gerando mais lucro hoje em dia e talvez por mais 50, 100 anos. Então nós temos que estudar quem são esses hidrocarbonetos. Já para dar um bizu, lembra de gasolina, óleo diesel, querosene, de plástico? Tudo isso é derivado do petróleo. Imagina a gente viver sem isso, né? Então o que a gente vai? O que são os hidrocarbonetos? São moléculas que têm apenas, pessoal, carbono e hidrogênio. Simples assim. Esse hidro não vem de água não, tá, pessoal? Vem de hidrogênio. E carboneto vem de carbono. Então são moléculas que só tem carbono e hidrogênio. Pessoal, é inegociável. Se tiver um átomo que não tem um do carbono e hidrogênio, não é hidrocarboneto, tá? Então toma muito cuidado. Continuando. Pessoal, depois que nós sabemos o que são os hidrocarbonetos, as fontes naturais é o petróleo. Cara, petróleo todo mundo sabe que é uma fonte de riqueza, né, fenomenal. Gás natural, quando a gente fala gás natural, pessoal, é esse gás aqui, tá, pessoal? É o CH4, você tem que saber alguns nomes, tá? Então, é o gás metano, isso aí aparece em jornal, revista, em geografia, em história, tá? Em textos de português, então você tem que saber o que é o gás natural. Olha, né? E xisto betuminoso, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde, um pouco melhor. Então nós temos aí, ó, o gás liquefeito do petróleo, que é o gás que nós utilizamos do botijão de gás, né? Aqui, ó, esse aqui são dois gases, tá, pessoal? Esse aqui é o propano, que você também tem que saber. Isso aqui é mais do que uma curiosidade, é conhecimento, né? E ele tem aqui, ó, é o propano e o butano, tá? É a mistura desses dois gases que faz o nosso GLP, gás liquefeito do petróleo. Liquefeito, pessoal, porque se você pegar o botijão e balançar, você vai ver que ele é líquido lá dentro, tá? Todo gás é transportado na forma líquida. Olha o bizu que eu estou te dando. Todo gás é transportado na forma líquida, tá? Porque ocupa menos espaço. Continuando nessa viagem, gás natural, nós vimos que é o metano, né? Que é o gás natural veicular. No Brasil não é tão difundido, mas na Europa, né, é uma das principais fontes, muito mais do que o etanol, que lá quase não existe, é mais brasileiro mesmo, tá? Pessoal, falar um pouquinho de petróleo, né? Pessoal, o que a gente pode falar de petróleo, né? Olha aí que bacana, olha que plataforma bonita, né? Pessoal, só para lembrar, petróleo não é só marítimo, tá? Tem terrestre também. Tá? Aqui, é porque aqui no Brasil, devido às formações rochosas, e quais são as rochas, professor? Fala agora. Isso aqui é geografia, tem que saber, hein? São as rochas sedimentares, né? E as nossas rochas sedimentares geralmente estão debaixo d'água, por isso que o petróleo é mais fácil lá, tá? Então, vou continuar aqui. O que seria esse tal de petróleo, pessoal? Primeira coisa. O nosso petróleo, ele é pós-sal. Eu vou até colocar o nome aqui, ó. Pós-sal. O que é pós-sal? Pessoal, tá aqui, ó. Lembra da plataforma? Olha ela aqui, ó. Aí ela vem mais ou menos, olha aqui, ó. Esse aqui como fosse no Rio de Janeiro, ó. Aqui, ó, Cristo Redentor, Corcovado, 700 metros. E, ó, ele vai, ó, né? Ele vai pegar junto aqui, ó. E vai colocar mais ou menos uns 2 a 3 mil metros. Tá? O nosso petróleo, pessoal, é o que? É aqui, ó. Você tem uma camada de areia, tá? Uma camada também de pedra, de cascalho, enfim, né?
Aí você tem o petróleo, tá? Aí você acha o petróleo e depois o sal. Ou seja, o petróleo ele vem depois do sal, porque a gente começa a contar daqui, ó, tá? De baixo para cima. Então aqui, ó, tem o sal depois do petróleo. O nosso petróleo hoje, ele é pós-sal, ele é depois do petróleo, ele é mais raso, tá? Mas nós sabemos que no governo Lula, né, no governo do PT, achou-se muito petróleo pré-sal. O que é pré-sal? Ou seja, continuou aqui toda essa camada de sal e achou mais petróleo. Só que o Brasil, pessoal, não tem tecnologia ainda para pegar esse pré-sal lá mais no fundo. O dia que tiver, tá? Aí nós vamos ter muito petróleo pela frente, tá? Mas por enquanto ainda não vale a pena investir tanto, tá? Então um pouquinho do pré-sal, porque o pós-sal todo mundo já conhece, o Brasil, né? Anos e anos já vem explorando o petróleo, né? Beleza? Então o que é o petróleo, pessoal? É uma fonte de quê? De hidrocarboneto, tá? Então tem que tomar cuidado. Quando ele pega o petróleo, pessoal, olha que bacana essa imagem aí, ó. É um petróleo já terrestre, né? Ele puxa o petróleo, beleza? Quando ele puxa o petróleo, ele vai ser jogado em uma fornalha e vai ferver o petróleo todo. Todo o petróleo, exceto a parte sólida, mas a parte líquida vai virar vapor, tá? Porque a parte sólida é o piche asfáltico, né? É o asfalto cru. Ele fica, né? É aqui, ó. É o resíduo aqui, ó. Ó, resíduo do sólido. Tá aqui, ó. Aí o resto vira tudo líquido, pessoal. Tudo vira gás, perdão, né? Ferveu. Vai ferver tudinho. E o que acontece? Eles vão subindo. Vai ter esses obstáculos aqui. É como se fosse uma corrida de obstáculos, pessoal. Imagina numa corrida de obstáculos, existe pessoas magras, preparadas, magras, despreparadas e as gordinhas. Pessoal, vocês concordam que as gordinhas vão ficar, né, para trás? Se brincar, não vai nem conseguir passar do primeiro obstáculo. Aí vai vencendo quem? Os magros preparados, os atletas, e os magrinhos que não estão muito preparados. E a gente já sabe o final da história, né? Vai vencer os magrinhos sendo atletas, bem preparados. Então, ou seja, quem vence, pessoal, são as moléculas mais leves, são as mais rápidas. E quem são as moléculas mais leves? São aquelas que têm de 1 a 4 carbonos, que é, ou seja, que é gás. Vai chegar lá e vai sair na forma gasosa, que é o que nós vimos, que é o CH4, não é? É o propano, tá? É o butano, beleza? Ou seja, são os gases que vão saindo de lá, beleza? Aí depois vai os líquidos mais leves, como por exemplo a gasolina de aviação, a gasolina comum, o querosene. Depois os líquidos mais pesados, os gordinhos, né? Que é o óleo diesel, o óleo combustível, o óleo lubrificante. E depois as partes mais sólidas, mais pastosas, que é da parafina até chegar no asfalto. Aí você pode olhar aqui a quantidade de carbono e associar mais ou menos com o estado físico, né? Nós aprendemos aqui, ó, que de 1 a 4 carbonos, nós temos os derivados do petróleo como gás, né? E nós temos aí, ó, da gasolina aqui, ó, de 5 a mais ou menos 25, né? 5 a 25, nós temos os líquidos e acima, né, de 25, né, no caso aqui, até acima de 25 já é mais sólido. Pessoal, isso aqui, ó, a gente chama, aqui é um processo que a gente chama de destilação fracionada, tá, pessoal? O que é essa destilação fracionada? É uma destilação feita em frações. Tá aqui as frações, ó, isso aqui são as frações, ou seja, são os obstáculos que eles colocam exatamente para as moléculas mais leves vencerem, e assim elas vão saindo primeiro, depois vem as moléculas de líquido mais leves, depois as mais pesadas até os sólidos. Isso é fração, né? Eu coloco frações. Diferente da destilação simples, que eu não preciso fazer essas frações. Eu só fervo a minha mistura e aquele que tiver um ponto de ebulição menor sai. A questão, pessoal, é porque aqui, ó, o ponto de ebulição dessas moléculas aqui, elas são muito próximas. Então elas acabam saindo junto.
Por isso que é importante colocar os obstáculos para ao longo delas elas se separarem, beleza? Diferente da destilação simples, por exemplo, eu posso colocar a água, que ferve a 100, e o etanol, que ferve a quase 78. Olha a diferença é grande, é 22 graus. Então quando chegar a 78, o álcool vai embora, a água fica pronta, não precisa de obstáculo, por isso que eu chamo de destilação simples. Essa aí já é fracionada, beleza? Ok? Então isso é um dos procedimentos que nós temos hoje. Isso ocorre aonde, pessoal? Na destilaria, né? Não na plataforma. A plataforma só captura o petróleo, leva daqueles navios cargueiros até as destilarias. E lá é separado, né, os óleos diesel. Só que aí, pessoal, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Posso colocar aqui, ó. Esse aqui é mais ou menos o nosso petróleo. O barril de petróleo, que é 158 litros, se você não sabia, né? A cotação lá fora é em barril, não é em litros. Né? Então você tem aqui, ó, que é o nosso petróleo. O que acontece aqui, ó? Ó, o asfalto 2%, GLP 8, solvente 11. Solvente é muito bom para utilizar em laboratório, em tintas, tá? Óleos lubrificantes, óleo diesel, óleos combustíveis, tá? Gasolina 17%, tá? Aqui, pessoal, eu ainda posso colocar, sabe o que? Um procedimento chamado, olha aqui que legal, ó. É um procedimento chamado craqueamento catalítico. Isso aqui cai também, tá? O que é o craqueamento catalítico? Primeiro catalítico porque eu vou colocar um catalisador para acelerar, pois uma reação demora demais, né? Isso aqui em inglês eles chamam de cracking, né? Que é craqueamento. O que é craqueamento? Eu vou pegar moléculas maiores, né? Por exemplo, moléculas aí vamos colocar aqui de 20 carbonos, por exemplo. E aqui eu vamos colocar 80. E eu vou colocar um catalisador aqui e vou quebrar essa molécula por exemplo, em moléculas menores, né? E enfim, e assim vai. É assim que eu obtenho coisas importantes. Por exemplo, eu pego uma molécula C20, que é quase sólida, ou né, até sólida, que não serve para mim para nada, não para o nosso mercado. Mas se eu quebrar ela para chegar a 8 carbonos, que é a nossa gasolina, que é uma das maiores fontes, é boa. Então eu vou craquear, ou seja, eu vou quebrar as moléculas grandes em moléculas menores para poder favorecer o nosso mercado. Você sabia disso? Bacana, né? Ok. Pessoal, então, se a gente sabe que tudo isso aqui é combustível, e a gente sabe que o combustível ele só é importante porque nós temos o quê? Aviões, carros, tratores, ônibus, que funcionam como o quê? Funciona como combustão, né? Ou seja, o que é a combustão? É a queima desse combustível, da gasolina, do óleo diesel, no caso do trator, do caminhão, né? Da gasolina especial, querosene em alguns aviões, tá? Então por isso que nós vamos parar aqui e vamos resolver um pouquinho de combustão, porque sempre está caindo, tá, pessoal? E não cai só em orgânica, não. Cai principalmente na fisicoquímica, tá? Então o que seria a reação de combustão, pessoal? A reação de combustão, primeiro, ela é dividida em completa, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, primeiro, eu tenho que ter 3 coisas para que uma reação de combustão possa ser completa. Primeiro, o mais importante, né? O mais caro, na verdade, né? É o combustível. O mais importante, não. Agora eu vou falar o porquê. Aí eu vou ter que ter o comburente, que é o que vai queimar, né? E depois eu vou ter aqui, ó, energia. Eu vou colocar aqui, ó, energia de ativação. Ou seja, a energia que vai fazer, né, a minha gasolina ou o meu gás pegar fogo. Não adianta eu pegar gasolina e jogar nessa sala onde eu tô, enquanto não riscar um fósforo, não tiver uma fonte de faísca, não vai pegar fogo, né? Então eu tenho 3 coisas importantes aqui, pessoal, que não é menos importante que o outro. Por quê? Porque se eu tiro o combustível, não tem combustão. Se eu tiro o comburente, eu não tenho combustão. Se eu tiro o comburente, não tem. E se eu não tenho energia de ativação, não tenho comburente. Não tenho combustão. Então, ou seja, qual que é mais importante? Nenhum dos 3. Os 3 são importantes. Porque se eu retiro um dos 3, não tem combustão.
ok? E o que seria a combustão completa, pessoal? Seria quando eu produzo CO2 e água. Quando ela está funcionando perfeitamente, tá? Só que tem as incompletas também, que pode produzir monóxido de carbono, que esse é um gás venenoso, é um gás asfixiante. Tanto é, pessoal, que em acidentes que ocorrem queimadas, fogos, por exemplo, se você ligar a memória aí, ó, quem tem 20 anos mais ou menos vai lembrar, né? No sul do país teve aquele famoso incêndio na Boate Kiss, não é? E só que eu vou falar uma curiosidade, não legal, mas é uma curiosidade. A maioria não queimou, aliás, 90%, mais de 90% não morreram queimados. Porque quando você vê uma pessoa queimada, nossa, deve ter sofrido. Não. Quando você tem fogo em ambientes fechados, no caso da Boate Kiss, é liberado muito monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, ele entra na nossa célula, ele vai interagir com a nossa hemoglobina. E uma vez que esse monóxido interage com a hemoglobina, o oxigênio não entra mais nessa hemoglobina. A ligação dele é mais forte. Ou seja, eu vou chamar a hemoglobina aqui, pessoal, de HB. Quando ela reage com o CO, a ligação ela é mais forte do que a própria com o O2. Então o O2 não consegue entrar naquela hemoglobina que está o CO. Então vai enchendo de CO, vai enchendo de CO até você ficar o quê? Asfixiado e morrer. Então as pessoas elas morrem asfixiadas primeiro antes de morrer queimadas, né? Na queima de combustíveis fósseis, as impurezas também sofrem combustão. Isso é importante. Por exemplo, nossa gasolina, pessoal, tem enxofre. O nosso etanol não, né? Aqui, ó. Hoje a gente se fala álcool mais, né? É etanol. Etanol não tem enxofre, mas a gasolina, o diesel tem enxofre, tá, pessoal? E esse enxofre, ele entra em combustão. Por quê? Porque isso aqui é o combustível, esse aqui é o comburente, tem energia porque o motor está quente e produz CO2. Esse CO2 continua reagindo, formando SO3 e fica SO3 no ar. Quando chove, ó, a água forma um ácido sulfúrico, que é um ácido extremamente corrosivo, que é a chuva ácida, estragando monumentos, acidificando a terra e a água, isso mata a planta. É complicado, né? Mas o que eu quero aqui, pessoal, é fazer algumas reações de combustão com vocês, trabalhar esse conceito para vocês ficarem espertos. Então, por exemplo, eu vou pegar a gasolina, tá? E é bom que a gente já trabalhe aqui, sabe com o quê? Com balanceamento de reação. Porque você precisa balancear a reação. Você precisa saber fazer reação química, tá? Senão você vai perder questão demais no Enem. Então, por exemplo, eu vou pegar a gasolina. Na verdade, pessoal, a gasolina, que agora eu vou falar mais dela, na verdade a gasolina é uma mistura, tá? Entre vários componentes. Mas o componente principal dela é esse aqui, ó. É o C8H18. Eu posso pegar outro tipo também. Posso pegar, por exemplo, o gás butano. O gás butano também é um gás explosivo. Então eu vou colocar aqui, ó, C4H10. Beleza? Posso pegar, por exemplo, a glicose. A glicose também é um combustível, não é? Não dá energia para o nosso corpo? Então tá aqui, ó, C6H12O6. E posso pegar, por exemplo, o etanol também, ó, né? O etanol aqui, ó, C2H6, ó, olha que beleza. Então vamos lá? Olha aqui, pessoal. Primeiro, eu preciso do quê? Do comburente. O combustível eu já tenho, né? Então o que eu vou fazer? Mais O2 para todo mundo, ou seja, mais comburente para todo mundo. Então vem aqui, ok? Então pronto, fiz o meu reagente. Ou seja, o que é o reagente, pessoal? É o que vai reagir. Só os dois vai reagir. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma energia de ativação, que pode ser uma faísca, né? Vou colocar uma energia aqui, ó, de ativação, que vai iniciar essa reação. E eu vou fazer reações completas, tá, pessoal? Como eu vou fazer reações completas, vai produzir quem, pessoal? O CO2 e água. Vai produzir o que, pessoal? CO2 e água. E vai produzir CO2 e água. Pessoal, não é toda reação de combustão que produz CO2 e água. Reação de combustão vai produzir CO2 e água
quando eu tenho carbono e hidrogênio no reagente. Porque, por exemplo, ó, isso aqui ó, são reações de combustão, ó. Beleza? E cadê o CO2 e água aqui? Não tem, por quê? Uai, se eu tenho um S e eu junto com O2, como que pode ter CO2 e água? Onde apareceu o carbono e de onde apareceu o hidrogênio, concorda? Então, pela lógica, C mais O2, CO2, tá? Então, nós temos que pensar mais ou menos isso, tá? Pessoal, fiz aí as minhas reações, aprendi a fazer minha reação de combustão, filé. Agora eu vou balancear. Vamos balancear? Pessoal, o que é balancear? É igualar a quantidade de átomos no reagente no produto usando a multiplicação como fator matemático. Como assim? Ó, por exemplo, aqui ó, eu tenho 8 carbonos. E o único momento aqui ó, que eu tenho aqui de carbono é esse. Só tem um, né? Ó, 1. Então, como que esse 1 vira 8? Pessoal, como que o 1 vira 8? É só multiplicar por 8. Então, aqui ó. Só que aí, pessoal, o aluno ele tem que saber disso. E tem aluno que erra. Quando ele coloca esse O aqui, ó, ele não está só multiplicando o carbono, que tem 8 carbonos. Ele acaba multiplicando também o O2. Quantos oxigênios eu tinha antes? 2 vezes 8, agora eu tenho 16 O. Então tem que prestar atenção quando eu coloco esse número aí, ó. E eu só posso colocar ali, ó. Eu não posso colocar esse 8 aqui, porque eu mudo a molécula. Não posso colocar esse 8 aqui, só posso colocar ele aqui, ó. Então quando eu coloco aqui, o que acontece, pessoal? Eu mexo em todos os meus elementos. No caso aí, ó, qual que eu mexi? Eu mexi no C e no O. Mas tá bom. Hidrogênio, pessoal, eu tenho 18. E aqui eu tenho 2. Pessoal, como que o 2 vira 18? Como que eu multiplico? Por 9, né? Porque 9 vezes 2 é 18. Mas quando eu coloco esse 9, pessoal, o que acontece? Ele multiplica não só o hidrogênio, mas ele também multiplica o que? O oxigênio. 9 vezes 1, porque só tem 1, porque é O, dá 9 oxigênio, ok? Oxigênio aqui, pessoal, 2. Esse 2 aqui, ó, tá bacana, beleza, ok? Então tá aqui. Aí fica o que? 8 vezes 2, eu tenho aqui 16 O. E aqui eu já tenho 9, né? Então eu tenho 25 O. Eita, e agora? Como que esse 2 vira 25, pessoal? Pessoal, toda vez que isso acontecer, vai chutando o número, mas é fácil, porque é a metade de 25. Professor, como assim? Ué, vamos fazer aqui, ó, 12,5. 12,5 vezes 2 dá 25. Ou você coloca em termos de fração. Não tem importância não. Deixa eu colocar aqui, ó, mais 25 sobre 2. Não tem importância, tá? Porque qual o número que eu multiplico para dar 25? É a metade, né? Todo número que eu multiplico por 2 é o dobro. Então, a resposta aqui seria a metade. Ou então você faz aqui, ó. Qual o número que eu multiplico por 2 que tem que dar 25? Então, 25 x é o quê? 25 sobre 2. Olha aí que facinho, beleza? Vamos fazer os outros, porque vai clarear mais. Ó, carbono 4 e aqui é 4. Então, eu mexi aqui, que eu já sei que tem 4. Só que agora eu vou para o oxigênio, que na verdade tem 8 oxigênio. Hidrogênio eu tenho 10 e aqui eu tenho 2. Então, como que o 2 vira 10? Eu multiplico por 5. Só que agora eu não tenho só 10 hidrogênios. Eu tenho 5 vezes 1, eu tenho 5 oxigênio. Beleza? Vamos fazer o O2? Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 8 mais 5, eu tenho 13. Pessoal, mesma coisa. Qual o número que eu multiplico por 2 que dá 13? 13 sobre 2. Olha aí que bacana. Tá vendo? Vai ficando mais fácil. Vamos fazer isso aqui. Ó, 6 carbonos e aqui é 1. Então multiplica por 6. Hidrogênio 12 e aqui é 2. Então multiplico também por 6. Só que não pode esquecer, né, pessoal? Aqui não tem só 6 carbonos. Aqui já tem o quê? 12 oxigênio. Aqui não tem só 12 hidrogênios que eu acabei de fazer. Eu também multipliquei por O. Então 6 vezes 1, 6. Então 12 mais 6 dá 18 oxigênio. Como que esse 2 vira 18? Só que eu tenho que saber, pessoal, que tem um oxigênio aqui também. Só que esse oxigênio, vê se você pega o bizu, eu não posso mexer nele. Porque para eu mexer, eu tenho que multiplicar qualquer valor aqui, ó. Se eu coloco um 2, por exemplo,
E ele vai bagunçar tudo porque ele não vai multiplicar só pelo oxigênio. Ele vai multiplicar o carbono, que vai dar 12, aí já desbalanceia aqui. Esse 2 vai mexer com o hidrogênio, que já... Ou seja, eu tenho que fazer tudo de novo, não. Então eu não vou mexer nessa molécula, não. Vou mexer nessa aqui que tá sozinha. Então, ou seja, eu já tenho 6. E aqui eu tenho 2. A pergunta é, qual o número que eu multiplico por 2? Depois eu vou somar com quanto? Com 6, que dá 18. Vamos fazer por conta? Vamos colocar um 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14. Não. 5. 5 vezes 2, 10. Mais 6, 16. Não. 6, ó. 6 vezes 2, 12. Com mais 6, 18. Olha que ficou fácil. Vamos fazer isso aqui para a gente encerrar? Ó. 2 carbonos e aqui 2. Hidrogênio 6 e aqui 2. Então eu multiplico por 3, dá 6. Mas eu não posso esquecer, né? Aqui fica 4 e aqui fica 3. É ou não é? Então no total fica quanto? 7. Então, ou seja, aqui ó, eu já tenho 1. E aqui eu tenho 2. Qual o número que eu multiplico por 2? Depois eu vou somar com quanto? Com 1 para dar 7. Pessoal, fácil, né? 3, né? 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Pronto. Tá tudo balanceado as minhas reações de combustão. Reações de combustão completa. Aí ele vai lá no Enem e fala aqui, ó. Faz uma reação de combustão do ferro. Pessoal, você vai colocar CO2 e água? Não vai, né? Porque de onde vai vir esse carbono? De onde vai vir esse hidrogênio? De onde vai vir esse carbono? De onde vai vir esse hidrogênio? Não. Você vai colocar o meu comburente, né? E vai formar um composto de ferro. Com o quê? Com oxigênio. Aí eu nem vou acertar aqui, não. Isso aqui é só pra gente ter um bizu. Na verdade tem 2 números aqui, mas não importa aqui agora, não. Porque eu sou professor de Química Geral, vai te ensinar. Eu só quero que você entenda que o CO2 e água ocorre geralmente quando eu estou falando de combustíveis, de hidrocarboneto, que a gente chama de combustíveis fósseis, né? Porque aí a gente vai falar um pouquinho já, né, do petróleo, da gasolina. Tudo isso, pessoal, é o quê? Tudo isso é combustível fóssil, né? Quando a gente fala de combustível fóssil, são animais e vegetais que morrem, né? Aqui tá na Terra, eles vão afundando na Terra. Lá, alta pressão, alta temperatura vai fazendo que eles virem o que? Um líquido, né? Pastoso e tudo que a gente sabe que é o que? É o petróleo. E o combustível fóssil, ele tem enxofre, então ele polui. E logo ele coloca CO2 e CO também faz isso, né? O S causa chuva ácida, então por isso que não é legal, que a gente já viu, né? Esse S, ele pega o oxigênio e produz o CO2. Esse CO2, não estou balanceando, tá, pessoal? Não estou preocupado com isso agora. Vai pegar o CO3 e o CO3, pessoal, ele vai juntar com a água e vai formar o ácido sulfúrico. Então isso aqui é chuva ácida. Isso aqui, ó, contribui para o aquecimento global. Por quê? Porque quanto mais CO2 na atmosfera, mais vai reter o calor, né? Ó, mais ele vai reter o calor por causa desse oxigênio, desse gás carbônico, aliás, beleza? Ok? Pessoal, a nossa gasolina, ela tem uma eficiência não tão boa quanto dos Emirados Árabes, lá da Arábia Saudita, tá? O que determina a qualidade da gasolina é o que a gente chama de octanagem, tá? Essa octanagem, pessoal, ela vai medir de um índice que é o pior que tem na gasolina, tá? Que a gente chama de heptano. O que é o heptano? São uma molécula de 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até o melhor de todos, que é o isooctano. Que é essa estrutura aqui, ó. Bem ramificada. Aqui você já pega o bizu, que quanto mais ramificada, melhor é a gasolina. Ok? Então, pessoal, você tem aqui, ó. Onde é que a gasolina não serve para nada, tá? Que eu vou chamar de 0%. O que é 0%? Não presta. E aqui é 100%. Ou seja, aqui é 0% de quê? De isooctano. E aqui é 100%. A nossa gasolina, até no ano passado, ela girava em torno de 92%.
O que significa 92%, professor? Significa que numa mistura de 100, 92 é o isoctano, tá? E 8 é o heptano, belezinha? E o que é a octanagem? Pessoal, a octanagem é uma propriedade da gasolina de não entrar em combustão tão rápido. Porque quanto mais demorada ela entrar, mais o motor vai ter eficiência, vai ter mais independência, ou seja, vai ter mais quilometragem, resumindo, né? Então, você tem que entender, né, lendo reportagem, dá uma lida nisso, que a gente sabe que o governo Bolsonaro, em agosto, ele mudou a nossa gasolina, vai ficar mais cara, porém, ele quis aproximar mais com a qualidade da Europa, né? Por exemplo, nós temos o MON e o RON. Ó, o que é o MON? É o número de octano no motor. Quando eu falo octano, pessoal, é o isoctano, tá? Ele também é chamado de octano, tá? Ó, é o número de octano no motor na tradução literal, que avalia a resistência da gasolina à detonação. Beleza? Quando o motor está em plena carga e alta rotação. E o RON é o contrário. É quando está a baixa rotação. Então, hoje, nossa gasolina comum é 82, vai continuar 82. O que vai mudar é aqui, ó. Aqui com certeza era muito baixo, mesmo não sendo especificado. E vai aumentar para 92 para a gasolina comum. E a gasolina premium para carros de alta potência, de alta performance, vai aumentar para 97. Né, aproximando mais, ou seja, nós vamos ter uma gasolina um pouco melhor, tá? Então, se possível, dá uma lida nisso, interage mais com isso para você ficar o quê? Esperto, tá? Beleza? Pessoal, agora, para a gente encerrar, nós vamos ver os hidrocarbonetos da classificação e alguma nomenclatura aqui rápida, tá? A nomenclatura pouco cai no Enem, então eu não vou enfatizar tanto a nomenclatura, beleza? Porque não vale a pena muito, não. A gente já viu que gestão orgânica sabe que geralmente é de 1 a 10 carbonos, né? MET, ET, PROP, né? Até 10. Se ela é saturada, eu chamo de AN. Se ela tiver uma dupla EN, se tiver duas duplas de EN, tiver uma tripla IN, se tiver duas triplas de IN. Se for hidrocarboneto, termina em O. Se for álcool, OL. Aldeído, AL. Cetona, ONA. Ácido carboxílico, OICO. E assim faz tudo. Isso aqui é só para dar um parâmetro. Porque a gente vai ver mesmo os hidrocarbonetos. Beleza? É o mais importante para a gente ver aqui. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui 5 carbonos. Então, 5 carbonos, pessoal, a gente sabe que é o que? Pente. Só tem simples ligações AN e é um hidrocarboneto, não é? Porque só tem carbono e hidrogênio, então termina em O. Então é mais fácil, né? Aqui, o OH é um etanol. Então, como aqui são 2 carbonos e só tem simples, etanol. E assim você tem algumas características importantes, tá? Que eu não vou falar isso aqui porque eu vou falar de funções oxigenadas, né? Lógico, isso aqui é só pra gente... Como você já viu essa matéria alguma vez, isso aqui é só pra gente dar uma recordadinha, né? Ó, BUT, 1, 2, 3, 4, ó, BUT. Como é uma cetona, então é ONA. Só tem simples ligações entre carbonos, então é AN. Não confunda essa dupla porque é com O, tá? Belezinha? Então, ó, cadeia fechada, a gente usa o prefixo ciclo, que isso aqui é importante, tá? Você entender. Quando tem dupla, eu preciso enumerar essa dupla nos menores números, né? Então, por isso que fica pente o quê? 1, eno. Né? Aqui, ó, eu preciso enumerar. Você pode ver que essa dupla está mais para a esquerda do que para a direita. Então, eu começo a enumerar da esquerda, né? Então, essa dupla está no carbono 2. De quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Quer ver como que você é fera? 5 carbonos, pessoal. 5 carbonos é pente. E eu tenho uma dupla que é eno, carbono que 2. Então, fica 2 eno. Olha aí que bacana, beleza? Então vamos para frente. Aqui essa dupla está mais perto da direita, então eu vou começar daqui, ó. Então, ó, 1, 2. Então fica pente 2N também, ok? Agora, classificação. Alcanos, pessoal, ó, alcanos. AN,
ou parafinas. São hidrocarbonetos que só tem simples ligações. Olha aí que beleza, que legal, né? Aí, ó, nós temos o pentano e nós temos outros exemplos, ó, metano, etano, que é 2, ó, propano, butano, pentano, né? A fórmula geral, isso aqui é importantíssimo, pessoal, ó. A fórmula geral evita de você decorar. Por exemplo, ele está falando uma estrutura de 40 carbonos. Não é grande, hein? 40 carbonos. Mas como que eu faço aqui? Se a minha estrutura é de 40 carbonos, então quer dizer que N é 40. Qual que é a fórmula geral? CnH2n mais 2. Quantos carbonos estão? 40, né? Então fica, ó, 2 vezes 40, fica 80, mais 2, 82, ok? Olha aí que ficou mais fácil. É melhor do que você desenhar 40 carbonos. Imagina você desenhar 40 carbonos, né? Esses são os hidrocarbonetos de simples ligações, que a gente chama de alcanos, tá? Nós temos os alcenos, também chamados de olefinas, que são os óleos, tá? Aí tem aqui, ó, nós já vimos que precisa enumerar, né? Aqui, carbono 1, então fica fácil, pente 1N, tá? E nós temos uma fórmula geral, tá, pessoal? A fórmula geral já é CnH2n, tá? Por exemplo, But2n, But é 4, então fica 4, 2N, 2 vezes 4, 8. Então eu consigo fazer a fórmula molecular fácil, né? Bacana. Alquinos ou alcinos, vocês já viram isso aí, é uma tripla ligação. Precisa enumerar também, ó, não posso esquecer que precisa enumerar. Né? O menor número eu escolho e faço a nomenclatura. E também tem fórmula geral, tá? A fórmula geral já é CnH2n menos 2, beleza? Os alcadienos, que são duas duplas, fantástico, né? Aí que bacana. Aí nós temos aí, ó, aqui eu tenho no carbono 2, né? Isso começando aqui, e no carbono 3. Então, ó, fica 1, 2, 3, 4, 5, 5, pente, né, ó. Esse A aqui, ó, pode tirar se você quiser, é só para dar uma fonética melhor, mas pode deixar o penta ou pente. Pente 2,3 de eno. Pessoal, os alcenos não é em? Di significa o quê? 2. Então, di, beleza? Ok. Vamos para frente? Aí, ó, propadieno, tudo também tem uma fórmula específica, que é igual praticamente dos alcinos, tá? Pessoal, os ciclanos, né? Os ciclanos ou cicloalcanos, chamados de cicloparafinas, tem cadeia fechada e a fórmula molecular, a fórmula geral, é a mesma, tá? A mesma dos alcenos, beleza? Nós temos os insaturados, que são os ciclenos também, chega a mesma coisa, eu não preciso enumerar, porque, pessoal, veja bem por que eu não preciso enumerar. Porque se eu desenho esse componente aqui com essa dupla, o carbono não vai continuar 1, não é? Aqui, se eu for colocar aqui, ó, eu vou colocar 1. Então, fica ciclo pente 1N toda a vida. Então, não precisa, é redundante. Tá? Quando a cadeia é fechada, não precisa enumerar a dupla. A não ser que tenha outra dupla aqui, aí eu preciso enumerar. Ou quando tem uma cadeia, ou tem um radical. Por exemplo, deixa eu colocar um radical aqui. Por exemplo, eu tenho esse radical e esse aqui, aí eu preciso enumerar. Mas isso é lá pra frente, tá? Nós também temos os aromáticos, né? Os aromáticos que nós vamos falar da ressonância do benzeno. Não agora, porque já rendeu a aula, para não ficar muito cansativo. Mas nós temos os aromáticos, né? Que o benzeno é o mais simples dele. O naftalina, que é aqueles remédios de barata, sabe? Que a vovó gosta de usar, aqueles remédios brancos, parece balamentos. Antraceno também, fenantreno. Então, tudo são componentes aromáticos. Ou seja, o odor forte. O benzeno, por exemplo, o naftaleno é de boa, porque ele é derivado do benzeno, mas o benzeno é perigoso. Ele tem na gasolina. Ele é cancerígeno, ele é tóxico, ele é forte, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o benzeno. Os derivados do benzeno, não, é tranquilo, tá? Beleza? Pessoal, então nós estamos encerrando aqui essa aula 2, espero que tenha ajudado vocês. Estuda petróleo, combustíveis fósseis, o meio ambiente, aquecimento global, chuva ácida, tá? Então entenda um pouco do pré-sal, entenda um pouco da nova gasolina, que isso com certeza vai estar na sua prova, beleza? Talvez não em química, mas pode cair em outras matérias,
porque isso envolve meio ambiente, envolve sustentabilidade, envolve protocolo de Kyoto, protocolo de outros protocolos também, que não preciso falar aqui, mas é importante você entender. Então estamos encerrando aqui, pratique exercícios, bom estudo para você.